Olá, sejam bem-vindos ao último episódio do UltraCast, Caminhos para a Maternidade. E hoje com um tema super especial. Eu sou Carolina Bresolim, junto com a Drogarias Ultra Popular, estamos aqui para melhorar a sua vida. E o tema de hoje é saúde emocional na gestação e no pós-parto. Será que a gente tem conteúdo para falar sobre isso, Ana? Eu acho que tinha, assim, uns 3 episódios pra falar só sobre isso. Muita coisa, né? Muita coisa. Oi, gente, eu sou Ana Oliver. Estou aqui feliz e triste ao mesmo tempo, né? Porque é o nosso último episódio. A gente vai fechar com chave de ouro, prometemos. Nossa convidada super especial hoje. E hoje é um assunto muito importante porque na maternidade a gente passa por várias transformações, né? Físicas, como a gente já falou no episódio anterior, mas principalmente emocionais, né, Carol? E hoje essa pessoa tem tudo a ver para falar com a gente, para conversar com a gente. Tudo a ver. Eu vou pegar aqui a lista porque é grande, né? Então a gente trouxe aqui a Ana Clébia, psicóloga especialista em atendimento à família e escuta clínica a mulheres e mães, né? Hoje a gente vai falar um pouquinho do momento mais intenso e transformador da vida de uma mulher. Ana, seja muito bem-vinda. E eu gostaria que você comentasse conosco quem é você, onde você está, como que chegou até aqui. Olá, muito obrigada pelo convite. É um prazer estar aqui com vocês. Eu sou Ana Clébia, né? Eu sou psicóloga, tenho aí uma trajetória de 20 anos de profissão, então tem muita coisa. Meu foco inicial sempre foi a infância, né? E a partir daí eu fui me aperfeiçoando para entender a infância desde a vida intrauterina. Então, para entender isso, eu preciso estar muito atenta à mulher na gestação, no pós-parto, ao casal, à família, né, para que essa criança possa se desenvolver emocionalmente de forma saudável desde sempre, né, pensando que o bebê desde a vida intrauterina ele tem psiquismo, ele tem emoção. E ao nascer, né, passando por experiências, a gente pode oportunizar um espaço terapêutico para bebês no momento oportuno, né? E isso veio a partir de uma experiência minha a Paris. Eu passei 3 meses estudando a clínica do bebê lá e trouxe isso para cá, né? Assim, de uma forma muito intensa e criei então um espaço chamado Le Maternage. Esse espaço é um espaço que eu chamo de casa de mães, né? É um espaço para que a gente possa trabalhar não só a parte emocional, mas também a parte psicoeducativa. Então lá a gente vai ter oficinas, cursos, porque eu acho que ser mãe é um processo tão complexo que precisa de apoio, né? De educação, de formação. Então, o Le Maternage surge a partir dessa experiência, por isso o nome em francês, que é O Maternar, inspirado realmente na cultura francesa, que é uma cultura assim, de excelência quando se trata de primeira infância, né, quando se trata do cuidado às mães, às mulheres, às gestantes. Que legal. Seja bem-vinda ao nosso UltraCast, podcast desenvolvido realmente para levar conteúdo de qualidade. E hoje a gente vai falar sobre um tema que mexe muito com a gente, que é o nosso emocional, que é o nosso psicológico, tanto agora nesse momento da gestação, mas principalmente a gente trazer para o futuro também, que é o nosso, o pós-parto, né? Que existe todo um tabu aí. Você falando, eu não sabia dessa sua experiência de passar aí em Paris e vivendo isso e trazendo isso aqui para nós, né? Me veio uma recordação, no início da gravidez eu comprei vários livros. E um dos livros que eu comprei é Porque as Crianças Francesas Não Fazem Birra. Alguma coisa assim, o título. Depois vamos colocar a produção aqui, o livro. O livro. Mas eu não li ainda. Crianças francesas não fazem birras. É, isso mesmo. E me falaram, várias mães me deram relatos que o livro é maravilhoso, então realmente a cultura francesa tem um quê diferente do que a gente comumente vive. Sim, tem. E é cultural, né? Cultural. É cultural, então eu acho que a gente precisa adaptar as culturas. Lá é uma outra realidade. Porque, por exemplo, o bebê lá chora, a mãe ela não atende de pronto, mas ela também não abandona, né? Como a gente imagina. Ela dá ali sempre um suporte ao bebê para que ele consiga ter objetos que possam trazer uma relação de apego. Aqui no Brasil, não. Aqui no Brasil, se a gente vê um bebê chorando, imediatamente a gente pega, né,
para fazer esse cuidado. No entanto, isso pode gerar, né? Pode gerar uma dependência e não uma independência, entende? Mas é muito legal o livro, e eu acho que a gente fazendo certas críticas para adaptar também a nossa cultura. E diante disso, Ana Kleber, o que mais mexe emocionalmente com as mulheres na gestação? Sim, se você fosse assim, esse aqui é o mais. Sim, eu sei. Existem alguns pontos, eu acho. Primeiro, a mudança corporal, né? A mudança corporal, porque ela mexe com a autoimagem, né? Tá modificando seu corpo. Para umas isso vai ser ok, para outras isso vai ser ruim, né? Eu acho que um outro ponto que eu acho que tem mais em comum, digamos assim, porque é tudo muito individualizado, singular, mas eu acho que falando de um âmbito mais generalizado, a questão conjugal, a relação conjugal, ela pode, às vezes, sim, ter ali alguma... Por conta, enfim, da própria mudança do corpo, de como cada casal vive esse momento, né? Eu acho que isso traz. E também, eu acho que o medo. Medo do parto, medo de se o bebê vai se desenvolver bem, né? Medo se o corpo vai voltar. E eu acho que medo se vai ser ou não uma boa mãe, né? E se vai carregar os traumas, ou se vai carregar as experiências, né, familiar. Eu acho que são pontos, assim, bem generalizados. Bom, você mesmo disse que o corpo muda, a mente também muda, né? E existe uma preparação psicológica? Eu quero me tornar mãe. Existe alguma coisa que a gente pode fazer nesse pré? Ou Porque o corpo a gente sabe que tem muita coisa para fazer, né? Isso. Suplementar, fazer exercício, Desinflamar. alimentação saudável e tal, mas e a mente? Tem como a gente fazer uma preparação? Sim, acredito que sim. Esse termo preparação, ele pode trazer uma expectativa de resolução, né? O que não é uma realidade. Mas ter espaços para que a gente possa minimizar algumas questões, ela vai facilitar, né? Por exemplo, o manejo de expectativa do pós-parto. Quando a gente está grávida, eu costumo fazer uma analogia, assim, sabe? Que é como se a gente estivesse abrindo, tá grávida, a gente está do lado do quarto de Nárnia. Vocês já assistiram Nárnia? Sim. Né? Então você está do lado lá do quarto e tem um guarda-roupa. Vocês estão grávidas. Quando vocês abrem aquele guarda-roupa, que seria o parto e nascimento, vocês descobrem Nárnia. É o puerpério, né? Então, e ele é muito singular, é como cada uma vai ver Nárnia. Mas, antes disso, e nesse processo, a gente pode, a partir das experiências anteriores de outras mulheres, a partir da minha própria experiência como terapeuta, né, fazer alguns manejos de expectativas para que quando vocês abram o guarda-roupa, vocês encontrem uma Nárnia, né, que você se sinta um pouco mais segura. Familiarizada. Isso. Então, entende? Então, sim, eu acho que dá para trabalhar expectativas. Por exemplo, o casal, né, como que eles vão pensar sobre criação, né? A gente estava falando aqui de Brasil e França, são duas culturas, mas você e seu esposo são duas culturas. Sim. São duas pessoas diferentes, duas criações diferentes, tudo diferente. Tudo diferente. E aí eu acho que dá para a gente trabalhar assim, inclusive no Olê Maternidade a gente tem o que a gente chama de laço de espera, que são encontros, né, com casais grávidos, para que a gente possa fazer esses manejos, né, para a gente possa trabalhar em grupo. Alguns pontos importantes, que se trata do pós-parto. Que legal. E como que a gente lida, Ana Clébia, com a pressão social de ser uma gestante ou uma mãe perfeita? Porque assim, quando a gente fala que antes da gente falar de estar grávida, a sociedade já começa com a cobrança. Quando vai ter filho? Depois, começam a ter umas cobranças que eu mesmo já estou sofrendo algumas. Mas você vai ter babá ou não vai ter babá, né? Então, algumas coisas que eu acho que diz muito a mim, a minha realidade, se eu vou ter ou não vou ter, né? Como que a gente lida mentalmente com isso? Com essa pressão que a sociedade impõe para a gente ser uma gestante perfeita, né? Tem que fazer atividade assim, física. Existem, acho que, dois tipos, talvez mais, mas assim, generalizando, dois tipos. As pessoas que têm opinião forte, Sim. que se posicionam, assim, Sim. eu vou ter e pronto. É. E a pessoa não tem nem coragem de discutir, né? E tem as outras que já são mais, mas sim, aí as pessoas vão subindo cada vez mais e dando pitaco cada vez mais, né? Então, como que no seu ponto de vista, como que funciona isso?
Eu acho que isso é perfeito, né, que você falou, porque as pressões sociais com relação à mulher, né, ela vem muito forte. E a maternidade, eu acho que é uma das grandes pressões sociais da mulher que gera adoecimento. Né? Então a gente precisa bancar nossas escolhas. Para bancar nossas escolhas, a gente tem que ter ali consciência daquilo que a gente está escolhendo. Né? Então eu acho que a grande questão. Ter um nível de consciência, e eu acredito fortemente que isso vem a partir de um processo psicoterapêutico, de análise, entende? Para você saber quais são as suas escolhas. A partir daí você Isso. bancá-las. E saber e segurar, né? Segurar, porque Porque mesmo quando você estuda, quando você tá segura de tudo isso, eu acho que talvez seja mais tranquilo, sim, né? facilita. Facilita, mas ainda assim gera culpa. É. Entende? Então a gente tem que trabalhar o tempo inteiro. Por isso que acompanhar mães é fundamental. E mães precisam de mães. Sim. Entende? Do mesmo jeito que vocês têm grupos de gestantes, né, de preparação física, ter esses grupos na maternidade, eles também são importantes, né? Porque esse trabalho de vocês se identificarem, de vocês trocarem, e aí, a partir disso, vocês também conseguirem bancar as escolhas. Eu vou ter babá, é uma escolha. Eu vou bancar. Eu vou colocar no berçário, é uma escolha. Eu tenho que bancar. Qualquer uma das duas escolhas, você vai sofrer pressão. Sim. Isso vem muito ao encontro do que eu vivi semana passada. Semana passada eu estava num lugar, num ambiente totalmente interativo, e estava eu e mais duas mães conversando, gestantes, né? E uma gestante um pouco mais próxima, só ouvindo, mas não estava ali no meio no ciclo da conversa. E nós falando, eu faço academia, eu faço yoga, eu faço hidro, e depois eu faço também pilates, e a gente falando sobre atividade. Quando eu me dei por si, nós estávamos conversando, dando risada, tomando a nossa água com gás, já que a gente não podia tomar champanhe, né? E ali, todas felizes, conversando com o que estava fazendo com o corpo. E eu olhei assim, me chamou a atenção que aquela mãe estava meio cabisbaixa, e eu tive a impressão de a ver enxugando uma lágrima. Passou um tempo, eu saí dali, sentei do lado, como quem não quer nada, e falei, oi, tudo bem? Como é que é seu nome? E fui criando relacionamento com ela, abertura, quebrando o gelo. E daí eu falei, olha, eu senti você um pouco triste, talvez foi impressão minha, teve alguma coisa que a gente falou que te incomodou, né? Daí ela falou, não, porque eu tô vendo que vocês são tão perfeitas, vocês fazem tudo e eu não tô fazendo nada. Aquilo, assim, na hora eu falei, o Espírito Santo falou comigo, e eu soube me sair. Eu falei, mas assim, me conta um pouquinho mais. O que você faz, né? Quase uma psicóloga. Quase uma psicóloga. Falei, me conta um pouquinho mais. E dela contou da realidade e a rotina do dia a dia. E eu falei, nossa, eu queria ser você. Olha o quanto você está se dedicando, o quanto você está amando essa criança, o quanto você está fazendo o que está ao seu alcance para fazer. Então não existe certo ou errado. E daí foi muito legal, foi um bate-papo assim que ela chorou. Eu fiquei feliz em poder ter ajudado, né, naquele momento. E a gente vê realmente isso, essa pressão que as pessoas impõem por uma gestação perfeita, que intitularam que uma mãe tem que dar agora, né? Uma gestante tem que dar conta de fazer tudo, né? Tem que fazer um monte de coisa, atividade física, ser ativa, ser trabalhar, ter um bom relacionamento e um milhão de coisas, mas que não é sobre isso, né? Então, acho que vem muito ao encontro do que a gente está falando, e eu vivi essa experiência essa semana passada, assim, me tocou muito, sabe? Porque ela tá dando coisas que eu não estou dando, e não tem certo ou errado, tá tudo certo, né? Tá tudo certo, até porque você conhece algum ser humano perfeito? A gente vive na imperfeição e trabalha as nossas imperfeições para melhorar sempre, né? Então, dizer que existe uma mãe perfeita, aí é um sofrimento Sim. gigantesco. Então, esse já é um conceito importantíssimo para a gente colocar na mente e falar todos os dias. Eu não sou uma mãe perfeita, eu sou uma mãe possível. Entende? E aí Legal. isso já gera menos sofrimento, porque eu sou aquela mãe que posso oferecer aquilo. Entende? Contanto, obviamente, que a gente tente se melhorar sempre, né? Porque eu percebi que não estou fazendo algo interessante com meu filho, posso melhorar. Aí você vai trabalhar para melhorar. Sim. Você está sendo uma boa mãe. Mas perfeita é impossível. Qual que é o modelo perfeito, né? A gente não tem esse modelo Não, pra gente se basear, né? Não. não.
Não existe modelo perfeito, não como ser humano. E aí um outro conceito que eu acho interessante, porque quando a gente pega alguns conceitos, né, e realmente coloca eles para funcionar na nossa vida, quer dizer, ele vira realmente um letramento que modifica o comportamento, eu acho que é sair dessa coisa do instinto materno. Tá? A gente tem uma via muito naturalista para entender alguns processos da maternidade. E aí eu acho que atrapalha um pouco diante da nossa cultura, porque nós somos seres de linguagem. Então, nós vamos amamentar? Não sei. Mas nós não somos mamíferas? Não tem leite? Tem. Mas nós não somos animais iguais aos outros mamíferos, porque nós temos cultura e linguagem. Então, nós não temos esse instinto que os outros têm. E isso modifica completamente. Então, não tem instinto, tem um aprendizado. Quando a gente fala de qualquer processo de maternidade, se a gente leva para o instinto, eu sou mãe, eu sei ser. Mas eu sei. Aí a gente pode cair num sofrimento, entende? Mas quando eu digo assim, eu estou aprendendo, modifica. Modifica a forma, porque se você tem um bebê no colo que você nunca pegou antes, que você às vezes nunca nem pegou em um bebê. Eu mesmo tenho um filho de 10 anos. Eu acho que o primeiro bebê que eu cuidei foi ele. Antes disso, eu nunca tinha pego num bebê. E aí, eu sei ser mãe? Sim. Não sei, eu aprendi com o meu filho, eu aprendi com o Zeca. Eu aprendo todos os dias com o Zeca e com a Nina. Então, é esse o processo, entende? E aí a gente sai desse lugar. Porque então a amamentação vai ser um próximo passo, né? E aí, se a gente também não começa a desmistificar isso, a gente sofre, porque nem todas vão conseguir. Mas a gente pode se preparar, a gente pode ter rede de apoio, a gente pode buscar profissionais que nos apoiem. Mas se a gente tem isso aqui, ó, dentro da cabeça, que eu sou mãe, eu tenho leite, eu sou mamífera e vai acontecer, gera sofrimento. E quando que essa ansiedade, esse medo na gravidez deixam de ser normais e se tornam um alerta para a mulher, assim? Porque existem várias ansiedades, existem vários medos, mas quando que a gente fala assim, opa, isso daqui, eu preciso de uma ajuda psicológica, eu preciso de um profissional da psicologia para me ajudar a passar por esse momento, que se torna um alerta? Então, eu costumo dizer que dentro do processo gravídico puerperal, quer dizer, desde a gestação, pós-parto, né, e esse puerpério, ele precisa de acompanhamento, independente se é patológico ou não, tá? Porque isso é cuidado. Da mesma forma que vocês vão todo mês, né, vocês têm cuidado com o corpo, com a atividade física, como vocês falaram, isso é um cuidado. Isso é um cuidado à família. Né? Agora, claro que a gente tem aí alguns graus, né? Digamos assim, de dificuldades. E aí tem as depressões pós-parto, tem né, alguns quadros mais delicados. É mais comum esses quadros mais delicados ser pós-parto do que na gestação? Normalmente, sim. Por quê? Porque durante a gestação, olha, você tem um fator de risco. Vamos lá. Se você tem um diagnóstico de bipolaridade, você tem um fator de risco altíssimo para desenvolver um quadro grave no pós-parto. Então, você precisa de terapia. Entende? Você tem crises de ansiedade, você tem um fator de risco. Então, você pode desenvolver uma ansiedade no pós-parto maior. Na gestação, existe uma acomodação dessas emoções. E eu acredito, até pela minha experiência clínica, que tem ali uma correlação gigantesca com o metabolismo. Né? A gente está com muito hormônio. E esses hormônios, eles realmente ajudam e sustentam as emoções. Quando vem o pós-parto, esse tanto de hormônio que estava aqui deixando o cabelo bonito, a gente melhor, ele vai ter uma queda abrupta. Você vai perder todo o seu estrogênio, assim. É assim, né? Saiu o bebê, saiu tudo. E aí você começa a liberar outros hormônios para amamentação e tudo mais. Então, essa transição metabólica, ela não tem como você passar por ela e não sentir nada. Cada uma vai me dizer o que sentiu, mas não tem como não sentir. Aí depende da sua história de vida, depende dos seus fatores de risco, depende de como você está lidando com a sua própria gestação. Então, aí depende de muitos fatores. No entanto, por conta dessa curva, todas as mulheres, elas merecem
Entende? É uma questão que, por isso que eu digo que é tão diferente, e foi para mim a experiência na França, porque todas as mulheres merecem isso. Todas as mulheres têm isso lá. Sim. Entende? Essa preparação, esse cuidado com o pós-parto. Aqui a gente tem alguns níveis de consciência já. Que é essa preparação para o parto, entende? As questões de humanização, a amamentação, mas a gente ainda não tem esse nível de consciência para o pós-parto. Sim. A gente falou muito de pós-parto, que, como você falou, é onde os hormônios caem, onde tudo acontece, tá ali com o bebê, tá privação de sono, né? Mas assim, a palavra puerpério às vezes não é tão conhecida ainda, né? Pelas pessoas. que é? O que é o puerpério e assim, por que ele é tão desafiador? A gente sei que a gente já começou a falar por causa dos hormônios, né, e tal, mas para ficar assim bem claro. Porque o puerpério ele surge como um termo de cuidado ali nos primeiros dias após o parto, né? Então, quando a gente diz assim, tá de resguardo, a gente imagina aqueles 45 dias pós-parto, né? Que a mulher tem uma rede de apoio, normalmente, culturalmente, a gente tem a mãe que vem, né? A gente ainda volta ali no obstetra, então a gente tem um cuidado nesse pós-parto, que seria esse puerpério de 45 dias. Só que isso não é real. Né, fisicamente falando, pensando numa cirurgia, pensando numa via de parto, pode até ser que sim. Mas pensando nessas mudanças hormonais, pensando na adaptação com o bebê, pensando no sono que a gente perde, né? Então, tudo isso é o puerpério. Entende? Que não dura 45 dias. Todo esse processo. Isso, não dura 45 dias. Vocês vão passar 30 dias talvez, assim, num momento mais turbulento. Entende? Que a gente chama de baby blues. O baby blues é uma adaptação realmente com o bebê. Vocês estão imaginando o bebê de vocês? Hoje eu sonhei com ele. Isso, só que você vai conhecê-lo no dia que ele nascer. Sim. Entende? E essa adaptação daquele bebê sonhado com o bebê real, aquilo tudo que vocês estavam fazendo, as fotos, o quarto, tudo isso está dentro de um campo imaginado. E que é muito positivo, entende? Mas quando o bebê chega, aí tem que fazer novos sentidos. Então, essa transição, essa adaptação, é um ser que eu não conheço. É um ser que eu não conheço e que todo mundo vai dar para que você resolva. Se ele chorar, toma aqui. E não, você também não sabe o que fazer, entende? Então, assim, é um processo bem intenso. Então, esses primeiros 30 dias, eu costumo receber muito pedido, assim, marca uma sessão aqui, porque tão ali, às vezes precisa de uma acomodação, né? Depois, isso vai melhorando, né? Mas não tem um prazo, entende? O bebê muda todo mês. O primeiro ano de vida, ele é intenso de todas as maneiras. Para vocês e para o bebê. A gente nunca vai crescer na vida como cresceu no primeiro ano de vida. A gente nunca vai aprender como a gente aprendeu no primeiro ano de vida. Entende? Então é muito intenso. Eu não sei se faz sentido, agora até uma pergunta pessoal, nada relacionado aqui, mas eu e o Augusto, a gente tem conversado muito normalmente finais de semana, e a gente já tem feito, porque tem o plano de parto, mas nós estamos fazendo o plano pós-parto, eu e ele. Então, assim, quem vai vir? Minha mãe ou a sua? Quando que vai vir? Até que ponto a gente deixa interferir? E a gente está fazendo esse plano pós-parto, eu e ele conversando, colocando no papel realmente. Beleza. E criando possibilidades. Mas se a sua mãe falar isso, eu vou me sentir mal. Quem que vai resolver? Vai ser eu ou vai ser você? Não, vai ser eu. Como que você vai tratar? A gente está tentando olhar tudo que pode ser desencadeado de níveis de tensão para nós nesse pós-parto, porque existe toda uma expectativa familiar ao redor. Todo mundo quer cuidar, né? Imagina, né? Inclusive, beijo para minha mãe, beijo para minha sogra, espero vocês duas aqui, né? Com certeza. Mas a gente está tomando cuidado da gente fazer esse plano pós-parto, da gente... Quando acontecer... Preparar o ambiente, né? Quando acontecer, saber, não, isso eu que vou falar, vai ser com a minha mãe, vai ser assim, e eu já tô tranquila, é uma decisão consciente, não é emocional, então a gente tá olhando agora porque a gente tá racional, né? Talvez ali vai ser emocional e eu não quero ferir ninguém, né? Então a gente tá tomando esse cuidado. Faz sentido fazer isso ou é loucura nossa que a gente é muito organizado? Imagina, isso faz total sentido. Quando eu digo que a gente vai trabalhar com a gestação do ponto de vista de manejo de expectativa,
Já amei, assim, vou mudar esse termo, manejo de expectativa, que pode ser que as pessoas não entendam, vou mudar para plano de pós-parto, entendeu? É exatamente isso. Só que quando você faz esse plano de pós-parto na sua perspectiva, porque você vai ouvindo um, outro, excelente. Só que quando você tem outras mulheres que já passaram por isso, elas vão te dar algumas outras dicas importantes, que talvez você ainda não tenha percepção. Por isso o grupo faz sentido. Eu não vou patentear esse nome. Plano de pós-parto. Isso é o laço de espera. É um plano de pós-parto. Não, eu até falei, Augusto, eu acho que a gente é meio doido, porque com empresas a gente começa a ter muito cronograma e fazer muita coisa. Eu falei, eu acho que a gente está pirando, mas para nós está fazendo sentido porque está trazendo tranquilidade, sabe? De como a gente vai lidar com as situações que vão ocorrer, natural que ocorra, né? E de modo prático e de modo emocional. Amamentação, chupeta, cama compartilhada, inúmeras questões que se vocês conseguem fazer uma conversa anterior, isso facilita, porque no momento está todo mundo tomado por muita emoção. Muita emoção. Né? E aí, de repente, a gente com muito carinho pode enviar esse plano de pós-parto para a família, porque elas precisam respeitar. Exato. Eu falei para minha mãe, falei, olha, eu vou conversar com você e vou trazer com clareza tudo que a gente está conversando aqui a seu respeito, depois com a minha sogra e tudo mais, né? Perfeito. Bom, muitas mães se sentem culpadas por não estarem 100% felizes nesse período do puerpério ali. Nasceu, nossa, a gente imagina que tem que ser a felicidade extrema, né? Como trabalhar com essa culpa? Sendo que a mulher tá ali. Eu imagino assim, que a minha consciência agora hoje, essa noite foi a primeira noite que eu sonhei com meu filho. E eu sonhei, vi o jeitinho dele, vi eu amamentando, assim, e eu até, foi um sonho que eu comentei com o Augusto, falei, nossa, hoje eu sonhei com o Luiz Miguel, né, e contei, eu acho que vai ser tão feliz, mas eu sei que vai ter essas quedas hormonais, vai entrar nesse turbilhão de emoção, como eu não me senti culpada em relação a não ter toda essa felicidade, talvez, ou você que já passou, qual dica que você dá pra gente em relação a isso? Entender que a relação com os nossos filhos são como todas as outras relações. Entende? A gente às vezes fica com raiva da nossa mãe. Sim. A gente também fica com raiva do marido, né? E depois a gente vai, se reorganiza, se ajusta. Com o filho é a mesma coisa. Se a gente idealiza que vai ser só amor, né? E que só vai ter um tipo de emoção, aí vira loucura. Sim. Aí gera culpa. Porque culpa é quando você sente que está fazendo algo de errado. Entende? Se você não... Quer dizer, isso não é errado. Sentir todas as emoções, porque isso faz parte do humano. Né? Então, e nem por isso você deixa de amar seu marido ou sua mãe. Sim. Né? Então, você vai amar seu filho. Né? Tem momentos incríveis na maternidade, mas tem momentos desafiadores. Do começo ao fim, né? Porque é o resto da vida. Então, cada fase tem ali a sua demanda, né? Tem a sua emoção e tem os seus desafios. Nesse primeiro momento, também tem muitos desafios. Né? Então, eu acho que é lidar com isso, com a aceitação das emoções, entendendo por que sentiu aquilo, e reparar, se entenderem que cometeu um erro. Quais são, assim, as práticas simples que a gente pode ter, né, para ajudar a manter a saúde emocional, tanto na gravidez quanto no pós-parto? Terapia. O que mais? Plano de pós-parto. Não, mas alinhar expectativas. Mas eu acho que o autocuidado. Né? Não se esquecer. Em todo sentido, né? Isso. Tava brincando esses dias num grupo de amigas minhas que eu falei assim, gente, tem hora que eu me olho no espelho, que eu tô em casa, que a gente tem... Porque eu fico arrumado o dia inteiro, né, quando eu vou trabalhar. Aí em casa eu quero ter o direito de ficar feia, né? Mas às vezes eu olho no espelho e falei, meu Deus, mas eu tô feia. Misericórdia, uma blusa de uma cor estampada com outra, calça embaixo. Falei, não, pelo amor de Deus. Serve, né? É o que serve. Deixa eu... Aí o Cleito olha assim, eu falei, tu tá com sorte, porque tem gestante que usa as cuecas do marido, eu ainda não tô nessa fase. Isso, eu acho que o autocuidado e não esquecer que você, antes de tudo, é mulher, entende? Porque a gente, filha, mulher, esposa, mãe. Então, a gente está adquirindo um novo papel social. Mas a gente não perdeu os outros. Né? Então, por exemplo, na roda de pós-parto, né, que seria a roda de mães e bebês, que tem lá as rodas na gestação, mas também a gente tem depois que o bebê nasce, as mães vão. E aí elas têm, então, esse espaço de troca. Eu também observo ali o bebê, então...
dou dicas para o melhor desenvolvimento, o desenvolvimento mais oportuno para o bebê, né? E aí tem a sessão de fotos. Por que a sessão de fotos? Né? Eterniza as memórias, mas aí elas se arrumam o bebê, entende? Chegam lá tão felizes, porque é isso, autoestima, Sim. né? Cuidado. É o cuidado, né? Então, eu acho que tem isso. Tem uma mãe mesmo no grupo que ela disse assim, aprendi com minha avó e não abro mão. Antes de acordar, eu posso estar de pijama, do jeito que for, mas eu passo uma base, um pó e um blush. Uhum. Porque é assim que ela se sente bem, Sim. né? Então, eu acho que é preservar esse autocuidado. Ele é fundamental. Deixa eu entender melhor, Ana. Você atende mães, mulheres, casais E bebê. e bebês. Bebês e crianças até 10 anos. Ai, meu Deus, eu preciso de você. Vamos Todos conversar. nós precisamos, né? Porque eu falo que só quem faz terapia sabe o quanto terapia é bom, né? Nossa, olha, uma delícia, gente. Eu fico ansiosa pelo meu momento de terapia, porque ali eu consigo falar, às vezes, o que eu não consigo falar com outras pessoas, até mesmo íntimas de mim, né? Sim. E tá tudo certo, né? E tá tudo certo. Eu digo que é um privilégio. Esse preconceito com a terapia, eu acho que a gente já tem que dar um passo. É. A pandemia já veio aí, já escancarou, né? Fazer terapia hoje, infelizmente, ainda não tá para todos, Sim. né? É um grande privilégio e que vale a pena. E o que é a escuta clínica? Como que funciona esse atendimento psicológico? Para as pessoas que estão nos ouvindo entender e até desmistificar um pouco isso. A escuta clínica é uma escuta que atenta. É uma escuta que, como terapeuta, eu não existo ali, entende? A não ser o meu ouvido. É a escuta que vai ouvir o outro sem julgamento, sem preconceito. É uma escuta aberta, é uma escuta muitíssimo atenta. Porque se a gente parar para observar, duas pessoas conversando, elas se encontram, duas amigas se encontram e vão falar como elas estão. Cada uma quer falar dela. Sim. Né? Uma conta sobre ela e a outra para e aí conta sobre ela e às vezes essa escuta atenta ao outro não é uma coisa simples, né? E ainda mais quando você escuta, perpassa por você, você deixa de lado tudo que é seu para ouvir e responder ao outro, né? Então eu acho que a escuta clínica ela é isso e ela é apuradíssima, né? E aí agora tem uma questão que talvez você não tenha se atentado, mas assim, e como escutar os bebês? Sim. Né? Já que a gente fala, né? Como escutá-los, né? Porque os bebês falam e isso as pessoas também precisam compreender. Linguagem corporal? Total, sensorial. Hoje a gente tem um nível mesmo de consciência de que se alguma questão no corpo, né? Por exemplo, uma taquicardia, você sente um taquicardia, você vai no cardiologista. Ele faz todos os exames e viu que você não tem nada no coração. Ele te encaminha para uma terapia, porque pode ser emocional. A gente não chegou lá ainda, aqui, de perceber isso no bebê. Se ele tem algo que não, biologicamente, porque obviamente tem que olhar o corpo e o biológico, não tem nada, será que é emocional? A gente ainda não chegou lá aqui. Entende? O que os franceses estão assim, dominando, né? Então, e a escuta do bebê é olhar o corpo, né? É olhar o movimento, é olhar o gesto, é entender que todo o movimento do bebê tem uma intencionalidade. Então, dá para escutá-los também. Obviamente que eles não vêm sozinhos, né? Eles vêm com a família, com a mãe, e é importante que a gente olhe esse entorno para identificar algumas questões que possam estar interferindo ou não nisso. Legal. No mundo ideal, como você falou que terapias é um privilégio, né? Nem todo mundo pode. No mundo ideal seria bom que todo mundo fizesse, né? Que aí até para quem faz terapia ajuda quem faz, Sim. que a gente tem que lidar com problemas de quem não faz, né? Exato. Mas como que a gente encontra uma pessoa que não tem o acesso ainda, não tem condições, enfim, um apoio para isso? Seria um grupo de mães? Seria gestante, sei lá, na Olha, a gente puerpério? tem. Eu acho que sozinhas, eu acho que isso tem que ser política pública.
A gente tem que falar, fomentar, Concordo. para virar política pública, de verdade. Porque isso lá em Paris, por exemplo, não é é política pública, é gratuito. Né? Nós temos alguns movimentos importantes no Dona Regina, né? Tem grupos no Dona Regina. Eu acho que caminhando a partir de pessoas que têm interesse, vontade de fazer a coisa acontecer. A gente tem todo um sistema de saúde que permite, Uhum. né? Só que isso tem que se transformar, porque a gente tem leis, a gente tem muitos mecanismos que possam facilitar, né? E aí eu acho que é procurar mesmo a unidade de saúde, porque isso é atenção básica, né? Procurar grupos de gestantes, porque E isso deve tem acontecer. mulher que não consegue identificar isso nela? Com certeza deve ter, né? Ah, sim, porque assim, essa autopercepção, ela realmente requer um processo de terapia, entende? De autoconhecimento, porque senão a gente se perde, sabe? Por mais que eu diga assim, eu decidi babar, Uhum. eu vou bancar isso. Só que aí vem o outro e diz, eu acho que isso não é Tá bom. certo. Essa babá pode fazer. Aí você, se não tiver realmente essa força de autoconsciência, de entender, aí você se desvalida. Uhum. Se perde. É engraçado falar sobre isso, que isso deveria ser de fato público, porque eu concordo totalmente. Hoje, quando a gente olha para o segmento empresarial, nós temos hoje empresários a responsabilidade de cuidar da saúde mental dos nossos colaboradores, né? Então, foi Verdade. colocado aí como lei. E nós temos que cuidar da saúde mental, e super concordo com isso. Eu acredito que não podemos fazer milagre, porque existem crenças que vêm do passado, crenças limitantes nas pessoas que daí deveria ter uma terapia mais individual e tudo mais, mas o que a empresa puder apoiar nisso, com toda certeza, eu acho que é de responsabilidade nossa e é o nosso papel com os nossos colaboradores. E quando você fala de ser saúde pública, eu concordo porque não tem como você ser uma pessoa sã se o seu corpo, a sua mente, seu espírito não estiverem alinhados. Para mim, essa é a tríade do sucesso, Sim. né? Se seu corpo, a sua mente e o seu espírito ali, a sua alma, não sei daí o que cada um acredita, né? Sim. Não tiverem bem conectados, bem alinhados, formando uma esfera de proteção contra você mesmo e contra os outros, é muito difícil, e isso deveria ser dado para nós, né? Como direito a todos nós. Mas estamos um pouco distante disso, né? Estamos. E aí, assim, quando a gente pensa em políticas públicas, e isso não geraria custo, se a gente for pensar a longo prazo. Porque a gente está trabalhando aí. Diminuiria. A gente está falando de primeira infância, a gente está falando de trabalhar com a mãe, que vai dar uma melhor educação, que vai dar um melhor emocional, entende? Um bebê que vai ser melhor organizado. Isso é futuro, Sim, é o né? futuro. Isso é futuro. Existe alguma dica prática que você, Ana Clébia, dá às mães que estão sofrendo emocionalmente? Às vezes, aquela mamãe que está se cobrando, está se julgando. Tem alguma dica prática que você poderia dar aqui para as mamães que estão ouvindo? Que elas não se cobrem tanto, né? E que ela busque entender que ela não está sozinha. Porque a gente não faz um filho só, quer dizer, tem algumas escolhas, mas ainda assim, né, se você tem ali uma configuração familiar, você tem alguém do lado. Então você não tem que bancar isso sozinha, né? Você tem que dividir a responsabilidade da parentalidade. Então essa seria uma dica importantíssima, porque senão a gente carrega tudo sozinho. Sim. Né? E aí a gente vai se sentindo sobrecarregada, cansada, e aí não dá o melhor. Se a gente divide a parentalidade, existe mãe, mãe, pai, pai, mãe, pai, entende? Existe. Então, precisa dividir a parentalidade. Eu acho que isso, tanto você quanto eu, sofremos muito nessa preparação para o parto, né, Ana? Você com as suas perdas, eu com o meu processo de infertilidade, a gente se cobrou emocionalmente em algum momento, assim como acredito que deve ter algum momento no chuveiro sozinho que você deve ter chorado, se cobrado, né, emocionalmente, para que isso acontecesse, né?
E aí pergunta o que a gente tá fazendo de errado. Você fica se cobrando, né? Será que não consegue? Será que tem um problema? Por que eu, né? A gente se cobra bastante. Esses dias até uma amiga que tá nesse processo de tentante, né? Ela falou comigo, Ana, acho que vou desistir e tal. Eu falei assim, olha, eu te entendo, que você tá na bad, né? Eu já passei por isso várias vezes. Mas toda vez que eu voltava ao corpo, eu falei assim, respira, vamos tentar de novo. Vamos começar de novo. Porque o tempo tá passando, né? A gente não pode dar... A mulher não se dá o luxo de esperar. Não, vamos esperar. A gente já tá com um problema de fertilidade. Se a gente for ainda ficar esperando, daqui a pouco o trem fica pior, né? Eu falei assim, eu te entendo. Eu sei que tá. Você deve estar naqueles dias que a gente fica difícil. Só que quando eu tava nesses dias, o que eu fazia? Eu me dava o direito de ficar um período na bed. Então, se era de manhã, passava a manhã a chorar, fazia... Eu ficava na bed. Mas à tarde eu sacudia a poeira, bora lá de novo. E porque senão a gente fica nesse looping eterno, de se cobrar, de tristeza, e que isso não faz bem, nem pro processo faz bem, né? Então a gente precisa botar a cabeça no lugar, imaginar ali o nosso objetivo. Eu sou assim, eu imagino ali meu objetivo e eu vou. Então, tanto é que quando teve a primeira perda, o Cleiton falou assim: você quer esperar? Eu falei, não, eu quero descobrir o que se eu tenho alguma coisa, fazer o que tem que ser feito e eu vou de novo. Já avançar. Já lançar. Isso. Cada um vai lidar de uma forma singular, mas eu acho que você falou é importante, né? Porque a gente também precisa validar as nossas emoções. Sim. Né? A tristeza é vista como algo, não, às vezes a gente tem que mergulhar nisso, mas Aquela com coisa, essa perspectiva. eu vou resolver, Isso deixa aí. só eu chorar aqui 10 minutinhos, depois eu vou. Sentir, Eu né? vou até o fundo do poço, mas como eu que fui, eu sei o caminho para voltar, né? Então eu saio muito fácil, né? Só que eu acho que essa conversa agora, final aqui, ela tem um aspecto extremamente importante que talvez possa ficar para um outro momento, que é sobre o que é ser mulher. Entende essa cobrança toda aqui que a gente Que não gira em torno só da maternidade, né? Mas como um todo. um todo, por essa categoria mulher. O que é ser mulher? Entende? O que é ser homem? Como que a gente divide os papéis? Né? Como que a gente divide os papéis dentro da relação parental? Né? Eu acho que quando chega a maternidade, ela escancara essas diferenças. Então, isso gera tensões. E o quanto eu falo assim, se eu pego essas mulheres que lá no passado quiseram ser o que são hoje. Se eu encontro uma delas, mas eu ia Eu vi sentar. hoje um vídeo sobre Eu isso, a falo, mulher. Nossa, a gente tá trabalhando, a Maia de 1970. A gente já tá trabalhando a de 2025. Gente, você tá trabalhando? Se eu pego essas Quero ficar em casa fazendo bolo. A gente estava no nosso mundo confortável, de repente a gente tem que ser milhões de versões de nós mesmos o tempo todo, validando o que são expectativas nossas, expectativas dos outros. Né? Falar, mas se eu pego essas mulheres, eu dou Eu acho que você ia me pegar então, porque se eu vivesse nesse tempo, eu ia ser uma delas. Não vou mentir. Eu também acho que seria. Agora, eu acho que é isso, a conta não vai fechar. Então, a gente não pode criar uma expectativa de que vai dar conta de tudo. Sim. Uma coisa que eu não gosto é que me chamem de Mulher Maravilha. Não me chame disso, porque eu não sou. Né? Senão você... Olha a pressão. Mulher Maravilha, mulher que sabe fazer tudo. E aí você tem que dar conta de tudo. E a gente até sabe, mas não quer, nem precisa fazer tudo. Não, eu vou fazer... Eu sei fazer, mas às vezes eu não quero. Sim. Né? E eu vou também oportunizar. Alguma coisa vai falhar e tá tudo bem. Porque se tudo que nós somos cobradas, se a gente desse conta, realmente. Sim. Né? Só que é fantasioso. Sim. Bom, vou fazer uma pausa aqui pequena para fazer um agradecimento especial ao nosso parceiro João e Maria. Essa linha incrível que a CIMED lançou, pensada nos nossos bebês. Então, para você, mamãe, que está à procura de produtos dermatologicamente testados e hipoalergênicos, temos na Drogarias Ultra Popular toda a linha do João e Maria da CIMED. Tem a linha completa, sabonete, shampoo, condicionador, sabonetinho em barra, pomadinha para assadura, lenço umedecido. Então, João e Maria, muito obrigado pelo apoio aqui e a parceria com o nosso UltraCash. Bom, eu queria contar uma história que eu recebi hoje cedo. Eu falo assim, que as coisas vão se encaixando, né? Eu ouvi seu áudio hoje cedo, eu falei, nossa, que legal, né? O que você falou para mim, aquilo me tocou, eu fiquei refletindo. E hoje cedo uma pessoa entrou em contato, falou comigo, eu falei, eu hoje não posso, tem que gravar o podcast e tudo mais. E daí ela falou, eu tô ouvindo, inclusive eu passei por uma amiga minha
E olha o que que aconteceu com essa mulher. Ela, olha que história eu falo. Aí provavelmente tem um quê da psicologia e é por isso que eu vou contar ela aqui. Tá bem. É, uma mulher da nossa idade, tentando engravidar, não conseguindo, entrou para o processo de adoção. Saiu a adoção. Então, conseguiu passar por todo o processo burocrático, que eu acho que é até um tema isso, porque não deve ser fácil, deve ser muito burocrático mesmo. Faz anos que ela estava nesse processo para adoção e conseguiu adotar um bebezinho. Olha só, né? Normalmente, as famílias têm a tendência a procurar o bebê. Tendo posse, não sei se essa é a palavra certa, mas essa é que eu vou usar aqui, do bebê. Então, o bebê adentrou a família, virou um membro da família, ela engravidou. Hum. Olha que coisa, né? A diferença vai dar a diferença de 6 meses. O que que a psicologia tem alguma coisa aí, não tem? Aham, tem bastante. Que Tem uma é coisa aí. tensão, porque passou por vários médicos, só dando contexto, passou por vários médicos, fez várias investigações, nada impedia de engravidar. Foi uma pessoa que não foi adepta à inseminação ou fertilização, porque ia contra crenças e valores, e daí foi para adoção. Mas e aí? O que que explica? Como que explica uma situação dessa? Agora que tá lá com o bebezinho, engravidou. Que mudou o foco, o estresse, tem tudo uma Sim. coisa ligada a isso, né? Eu lembro de uma vez que eu estava com vocês no grupo de tentantes, né? E que, não me lembro se foi você, Ana, que falou assim, que ficava com muita raiva quando alguém dizia que se acalme, fique tranquila, Sim. muda o foco. Aí eu, Relaxa. Relaxa. como que eu vou relaxar, né? Como que eu vou mudar o foco se o meu foco está todo aqui? Mas, de fato, quando isso acontece, a probabilidade aumenta. Porque a escuta clínica é essa. Engravidei quando relaxei. Engravidei quando mudei o foco. A mente, entende? A mente, ela é poderosíssima. Ela muda o corpo. A gente adoece por conta da mente. Sim. E o contrário, né? O corpo também adoecendo, a mente vai ser afetada. Só que aí o que eu não posso dizer para vocês é como fazer isso. Isso eu não sei, né? Como você falou naquele dia. Mas como? Ficam me pedindo para fazer. Mas quando acontece esse relaxamento, essa mudança de foco, normalmente, na minha experiência clínica, acontece. E aí ainda tem uma outra questão interessante. Terapia para os bebês, Sim, né? porque Essa agora dose, tem é, isso, né? ela se sentir que tem alguma questão aí, eu acho que seria importante. E aí uma dica, né? Se ela estiver nos ouvindo realmente, todo bebê é adotado. Todo bebê a gente diz assim, eu sou sua mãe. Ponto. Depois a gente não fica dizendo, eu lhe adotei. A gente fica dizendo, eu sou sua mãe. Certo? Com um bebê adotado por via judicial, a mesma coisa. Ele precisa saber que foi adotado, porque todo mundo vai querer saber sua história. Quando os bebês de vocês tiverem 4 anos, vocês vão ver isso, perguntando como nasceu, de onde vem. Isso faz parte do humano entender a sua história. Então, saber que foi adotado é fundamental para o bom desenvolvimento emocional. Por outro lado, basta o momento que adotou. Depois eu sou sua mãe. Ponto. Ponto. Ele é seu irmão. Esse é seu pai. Esse é sua avó. Ponto. Eu fiquei impressionada com a história, assim, a hora que eu ouvi o áudio, eu fiquei toda arrepiada, eu falei, gente, olha o poder que a mente tem, porque para mim coliga a mente isso, sabe? De relaxou, desfocou, tá tudo certo e engravidou. E daí agora tem um irmão já. Lindo, né? Quase gêmeos, né? Quase 6 meses só. Coisa Isso. linda, né? E Ana, curiosidade agora, né? A gente já falou sobre o seu maior anseio, assim, o maior medo que você tem no episódio passado. Mas qual é a sua maior expectativa sendo mãe? Ai, sei. São tantas coisas, né, que passa assim. Desde a gente vai montando quartinho, a gente vai imaginando ali nossas trocas, nossos momentos em família, de poder ensinar pra gente, para eles, né, o que a gente sabe um pouquinho, assim, criar rotinas, criar memórias afetivas. Eu quero criar várias memórias afetivas, assim, com ela.
Então, desde mesa posta, tomar um café juntos, como eu e meu marido, a gente sempre faz, toma café juntos. Desde todo domingo a gente vai pra igreja, depois da igreja a gente toma um café na padaria, vai na feira, vai num lugar ali que é especial pra mim ou pro Cleiton. Então, assim, são várias expectativas, assim, várias coisinhas assim que a gente vai imaginando, que a gente vai sonhando, né? Eu acredito que essa geração vem muito disso, né? De querer criar memórias para os nossos descendentes aí, né? Então, isso faz diferença na vida adulta? Faz, claro que sim. As experiências, todas elas, estão marcadas em nós. A gente tem memória afetiva, por exemplo, eu tenho. Minha mãe fazia um negocinho que chamava orelha de macaco. Que era basicamente tipo uma panquequinha pequenininha, fazia redondinha assim, e aí como colocava Toddy, aí ficava mais escurinha, ela chamava de orelha de macaco. Aí hoje eu já faço pro meu enteado, ele adora. Então, assim, são coisas que a gente viveu, que a gente guarda aqui, orelha de macaco, orelha de macaco. Tipo assim, uma coisa que, não, minha mãe sempre fazia isso. Ontem eu tava na clínica do Cleito fazendo um procedimento no cabelo, e aí a mulher falou, eu falei assim, não, eu só tomo café com leite de manhã pra molhar meu pão, só isso. Ela, não, porque o café pra mim tem uma memória afetiva, porque meu pai fazia a mesa, colocava o café todo dia antes de ir pra escola, a gente tomava café, que o café ele fazia. Então a gente já tem essas memórias nossas, né? Então é interessante a gente passar pra eles. Sim. E as melhores experiências, né? Marcam, Sim, E o amor supera tudo. tudo, né? Tudo. Bom, a gente sabe que nós na gestação estávamos falando antes de entrar aqui, que existem as mulheres que eu pensei que eu ia ser a mulher que ia me olhar e falava, meu Deus, tô parecendo uma rã, né? As perninhas, barrigão, rostão, mas eu estou me achando linda, estou me achando numa fase maravilhosa, a Ana também está nessa fase, né? E como lidar com aquelas mamães que não estão com a autoestima lá em cima? O que tem de dica psicológica aí para a gente falar para elas? Porque é diferente, né? A mudança do corpo vai afetar cada uma de uma forma diferente a sua imagem corporal. Eu também me achava muito bonita na gestação, nas duas. E eu acho que, não sei se era a da Nina, estava na época do Zika. E não tinha que ficar tudo de manga comprida. Daí aí eu fui para a praia, que nós temos uma casa na Bahia. Eu vi, não, eu não quero ficar, eu quero expor a minha barriga. Eu achava a coisa mais linda, assim, sabe? Então eu acho que é respeitar a si mesmo, o seu corpo. A gente vive com os nossos corpos e a gente tem que lidar com eles o tempo inteiro, né? Então, é esse processo mesmo de aprender a lidar com o corpo. Eu vou vestir um vestido muito bonito para eu me sentir melhor, né? Eu não vou botar a barriga de fora, mas eu vou se vestir apropriada ao seu conforto, né? Eu acho que é buscar mesmo para além do espaço só terapêutico aqui, entende? Eu acho que aí é buscar o que a gente consegue no sentido mesmo de autocuidado, de Que faz a autoestima. gente se sentir melhor, né? Isso. Eu amava. Eu amava estar grávida, assim, sabe? Gostava Deve daquele sentir vestido saudade da barriga depois, não deve? Eu Será acho sente? que algumas mães sentem. Tem lá no final o pessoal reclama do peso, não sei o Eu quê. já tô começando, né? Aí ele fala que não vai Olha. sentir saudade, mas depois que passa, né, sente, né? Vê as fotos. Sente saudade, sim. Até porque vocês estão, quando estão grávidas, a barriga vira um centro, entende? Então a gente fica um pouco egocentrada. Quando o bebê nasce, as referências vão para o bebê. Então a gente sente uma saudade da barriga também simbólica, daquele lugar que eu Que é ocupava você quando era o estava centro das grávida. atenções também, né? Que Exatamente. legal. Nunca tinha pensado dessa forma. E Ana Cléber, para a gente finalizar aqui, se fosse falar uma palavra de acolhimento e encorajamento para as mamães, qual que seria? Não se julguem, né? Façam o seu melhor, né? Saiba que você está fazendo o que é possível. Eu acho que o julgamento é algo bem importante, sabe? Essa coisa de se julgar, tá o tempo inteiro trazendo o que não está certo, o que está fazendo está errado. Não, né? Não se julgue. E você, Ana? Tivemos aí 4 episódios falando sobre maternidade. A gente sabe que isso seria assunto assim por uns 10 episódios, porque É. eu aprendi muito,
nesses dias que a gente Cada teve tema aqui. tem vertentes, né? Tem muita coisa ainda que eu vejo que fica faltando e talvez até um ponto de atenção para a gente retomar, né? Uma segunda temporada sobre esse assunto. A segunda temporada vai ser só tipo de puerpério, né? Vocês vão querer, hein? Mas o que fica de mensagem sua aí para as mães que estão tentando, para as mães que estão gerando, para as mães que já tiveram? Qual é a mensagem de acolhimento sua? Eu gosto muito de falar para as tentantes, sabe? Porque eu sei que é um processo muito doloroso, difícil, sozinho. A gente tem um grupo no WhatsApp, acho que eu já falei em algum episódio, que a gente tem um grupo no WhatsApp de quase, você tá, né, no grupo? A gente tem 150 mulheres, mais ou menos, todas ou que são tentantes, ou que são mães de anjo, ou que estão grávidas agora, ou que querem compartilhar alguma história, né? E a gente sabe o tanto que é difícil sozinho esse caminho. E para não desistir, porque se é o sonho da sua vida, não desista. Já ouvi muitos, desisti, já tentei por não sei quantos anos, desisti. Porque como eu falei, eu sou muito focada, então se eu quero alguma coisa, eu vou até o final, até eu conseguir. Então, eu procuro um jeito, não deu certo aqui, eu vou ali, procuro ali, vou de um jeito, vou de outro, e não desistam se é o sonho da vida de vocês. E para as gestantes, mamães, estão indo puerpério, a mesma o que a Ana Kleber falou, não se julguem. Eu estou tentando não me julgar, inclusive no episódio passado, já tá pensando no parto, eu falei assim, não tô pensando em nada, nem nada do que eu vou sentir, nem o que eu vou falar. Aí eu volto naquela questão do posicionamento, que eu sou uma pessoa que eu tenho um posicionamento, então não é todo mundo que chega me dando pitaco, eu quase não recebo. Eu assim, é mesmo? Então tá bom. Então Fica com ele aí. fica com Deus. Então, a hora que me dá pitaco, que eu sei que era pitaco, é minha mãe. Eu falei assim, mãe, na primeira vez que eu chegar aqui, começar, que menina, sei o que, eu pego minha malinha, minha filha, vamos embora. Então, você não fica me dando pitaco, não. Que já é um processo difícil, né? Sim. E a gente ainda fica ouvindo, isso aqui. A gente fica doidinha na cabeça. Então, não se julguem, procurem ajuda. A gente deu aqui ideias de ajudas gratuitas, né? Lá no Dona Regina tem grupos, Às vezes você conhece algumas mães, faça um grupo e vão trocando informações. Lá no Já Está Feliz, inclusive, as meninas falam assim, tem um grupo da gestantes 2019, 20, aí vai criando os grupos, né? E aí ela falou assim, qualquer coisa que acontece, a primeira coisa que eu mando lá, surgiu uma manchinha no meu braço. Gente, olha, já surgiu em mim também. E aí eu fiz isso. Ela é impressionante como tudo que você já passou, alguma mãe já passou também. Sim. Ou está passando. Então, buscar esses grupos de ajuda de pessoas que estão passando pelo mesmo processo que você é muito importante. Com certeza. Aí eu posso dar uma dica interessante, acredito, quando talvez não sejam tão firmes quanto vocês, né? Quanto você, Ana. Então, assim, quando vier um julgamento, quer dizer, quando vier uma opinião sobre maternidade, parem e pensem. Ela está falando dela mesma. Sim. Entende? Então, se eu chegar aqui, você está amamentando, eu te der uma opinião, você pensa. Ela está falando dela mesma. Pela experiência que ela viveu. Isso. Não tem nada a ver comigo. Porque eu acho que Interessantíssimo. ajuda, entende? A gente, não, isso não é meu. Não é minha história, não é minha realidade, não é meu. Eu acho que com essa dica a gente fecha com chave de ouro. Chave de ouro. E a saúde a gente entende, a saúde da mulher vai muito além do corpo. Vem o coração, vem a mente, vem a emoção. E Ana Kleber, eu não tenho palavras, nós não temos palavras para agradecer por você compartilhar de tanta sensibilidade com a gente. E onde a gente te encontra? Como que faz para encontrar a Ana Kleber? Me procura nas redes sociais, né? Tem o Instagram, Ana Kleber Psicóloga. Também tem o Lê Maternagem. E em agosto nós vamos inaugurar esse espaço, ampliando, né, essa ideia do Lê Maternagem, que ficará na 208 Sul. Legal. Muito bom, muito bom. Muito obrigada pela sua participação, por aceitar esse convite. Muito obrigada, Carol, pelo convite de participar dessa temporada. Nós temos um mimo ali para Ana Klébia. Temos aqui a caneca do nosso UltraCast, para você ter de recordação na sua casa, obrigada. Lembrar da gente. Obrigado por compartilhar desse momento conosco. Imagina, eu que agradeço. Obrigada. E, Ana, nós não acabamos por aqui, não. Vai ter uma resenha minha e sua para falar ainda
dessa primeira temporada do UltraCast. Então, ó aí, você não tinha programado isso, mas eu acho que eu e a Ana precisamos conversar, eu e ela. Conversar mais. Um bate-papo de perguntas rápidas do que a gente achou sobre fazer esses momentos, compartilhar um pouco a nossa história. Relembrar os principais pontos, mas Exatamente. Então, aguardem que tem mais um. Damos conta de fazer isso? Não estava no script, né? se não dava, agora vai ter que dar, né? Você topa, Ana? A Topo. gente fazer um momento, Vamos. você pra gente falar um pouco do que ficou pra gente sobre isso? Vamos fazer. Então tá bom, perfeito. Fica aqui, encerra nosso UltraCast, nossa primeira temporada. Convido vocês a ficarem ligados, porque a Ultra Popular tem mais conteúdo de qualidade para as próximas temporadas que virão, e a Ultra Popular melhorando a vida das pessoas. Um abraço. Tchau.